Senhor Edson, essa CPI, aliás, quero deixar claro que CPI não acusa ninguém de nada. CPI é uma comissão parlamentar de inquérito que investiga e denúncia, né? E há uma denúncia e uma investigação em curso. E ações movidas no judiciário que envolve o senhor. Certamente, quem o acusou já falou a essa CPI, falou a CPI da Câmara, mas o senhor certamente não teve publicamente a oportunidade que o senhor está tendo aqui hoje. Muita gente tem medo de vir à CPI, não quer vir à CPI, e eu penso que isso não é o melhor caminho. O melhor caminho é falar, porque esse é o fórum, esse é o lugar de falar. E concedo ao senhor a palavra, o senhor fique à vontade para contar a sua verdade sobre os fatos e colocar a sua versão sobre os fatos, para que, em seguida, eu possa fazer uma inquirição ao senhor e o senhor pode usar o tempo que o senhor precisar e depois que o senhor o fizer, aí eu vou lhe fazer algumas perguntas, mas o senhor pode ficar à vontade, viu? Bom dia a todos. Cumprimentar aqui o presidente da CPI, o senador Magno Malta, os demais pessoas aqui presentes. Eu fiz aqui, para que as ideias não fiquem soltas, uma pequena redação a respeito daquilo que está acontecendo e para que as pessoas possam me conhecer um pouco mais. Eu sou de uma família de médicos, desde meu avô, meu pai, tio, primos, 3 irmãos, todos médicos. Sou formado há 30 anos, tendo cumprido toda a trajetória de formação, residência, pós-graduação, aperfeiçoamentos em subespecialidades da ortopedia, em diversos centros médicos do Brasil e no exterior. A medicina, para mim, é proporcionar ao meu paciente a melhor opção terapêutica, empregando para isso todos os meios que a ciência dispõe, independentemente do seu status socioeconômico. Ter o conhecimento do paciente de que eu fiz o melhor por ele, mesmo sem ter alcançado o ideal, é o meu maior pagamento. Enfrentar todos os desafios inerentes a uma profissão repleta de cobranças e riscos faz parte do meu dia a dia, em prol de trazer ao meu paciente o alívio de seu sofrimento. Sou casado há 35 anos com uma médica veterinária que está aqui do meu lado, que tem me apoiado e suportado todas as agruras de uma carreira profissional complicada, tendo a felicidade de ter meus 3 filhos encaminhados e agora tenho meu primeiro neto. O paciente Marcelo já é conhecido da minha família há vários anos, pois foi colega de turma de faculdade de medicina dos 2 dos meus irmãos, tendo inclusive namorado a minha irmã por vários anos. Após vários anos sem contato profissional, fui procurado por ele há cerca de 2 anos, onde o mesmo me solicitou que passasse a utilizar materiais de prótese de uma empresa cujo dono o ajudava em algumas campanhas eleitorais. Recebi o Marcelo junto com alguns membros dessa empresa em meu consultório, onde expliquei que não poderia ajudá-los diretamente, pois os materiais disponibilizados por eles não se encaixavam em meu perfil profissional. No final do ano de 2013, o Marcelo e seu pai, ambos médicos, me procuraram no meu consultório, onde temiam que o Marcelo estivesse com processo de tuberculose em sua coluna vertebral. Após exame físico minucioso e análise de seus exames complementares, ponderei que provavelmente se tratava de um caso de discopatias degenerativas com instabilidades, inclusive com uma escoliose antálgica, e para tal o tratamento proposto seria cirúrgico. No entanto, prontifiquei-me a coletar o material do exame laboratorial, o que seria feito na cirurgia entregue a seu pai para análise no laboratório da Fundação Oswaldo Cruz, onde trabalha. Foi escolhida uma técnica com a devida explicação para o paciente e seu pai, da qual sou devidamente certificado, que tem por objetivo a estabilização por acesso minimamente invasivo dos 3 segmentos afetados de sua coluna lombar. O paciente e seu pai foram incentivados a procurar outra opinião.
No entanto, o paciente fez opção pela cirurgia proposta que, apesar de exigir uma grande complexidade de equipamentos e materiais de última geração, propicia uma menor agressão e, normalmente, nos casos em que evoluem favoravelmente, o paciente usufrui de uma recuperação bem menos dolorosa e limitada. Toda essa técnica cirúrgica tem a vantagem de ter uma neuromonitorização em tempo real, o que aumenta exponencialmente a margem de segurança. Todavia, sabemos que todas as intervenções médicas, cirúrgicas ou conservadoras podem gerar intercorrência de proporções variáveis, onde às vezes observamos que a simples ingestão de um comprimido pode gerar um choque anafilático com consequente morte do paciente. Para isso, uso como rotina em todos os meus pacientes cirúrgicos o termo de consentimento informado. Mesmo se tratando de um paciente com características especiais, ou seja, médico, que atua na mesma área, com pai também médico, foram assinados 2 termos de consentimentos informados. O meu particular e o do hospital, onde são explicados todos os riscos inerentes ao procedimento dessa monta, ou seja, infecção, lesões vasculares ou nervosas, perdas ósseas e até mesmo êxito letal, morte. Toda a cirurgia transcorreu sem nenhuma normalidade aparente, não tendo, inclusive, a necessidade de transfusão sanguínea, o que por si só caracteriza a baixa agressão da técnica empregada. O tempo desse tipo de procedimento cirúrgico, em torno de 10 horas, é normal, tendo muitas vezes que ser executado em mais de uma etapa, pois são utilizados posicionamentos e vias de acesso distintas. O pós-operatório imediato, realizado em unidade de terapia intensiva do hospital, onde rotineiramente encaminho meus pacientes, transcorreu normalmente sem nenhum tipo de complicação clínica. Foi observada uma diminuição de força muscular no membro inferior esquerdo e uma dificuldade do paciente urinar. Expliquei que tal quadro normalmente ocorre, quando ocorre, deve-se de fato ao edema pós-cirúrgico e teríamos que aguardar para ver se haveria uma involução espontânea. Após 4 dias de internado, o paciente teve alta, com condições expressas de iniciar uma fisioterapia motora e geniturinária, tendo inclusive indicado um profissional de minha confiança na cidade onde mora. Mantive contatos telefônicos diários, além de trocas de correspondências eletrônicas. No dia 6 de janeiro, o paciente retornou ao consultório, onde foram retirados os pontos e realizadas radiografias. Foi constatada uma perda de continuidade entre o último parafuso e a barra de sustentação lateral do segmento distal. O paciente alegou ter levado um tombo no banheiro de sua casa. Expliquei que tal situação, em princípio, não comprometeria a estabilidade de sua coluna, uma vez que havia outras estabilizações compensatórias. A partir dessa consulta, o paciente optou por procurar outros profissionais, sem a preocupação de integrá-los a mim. Veio algumas vezes a Niterói e no Rio de Janeiro e não teve a iniciativa de me procurar. Continuei à sua disposição, mas o relacionamento se deteriorou em virtude de inúmeras agressões e ameaças que passei a receber do paciente em mensagens eletrônicas e em redes sociais. Me denunciou na Câmara de Deputados e, mesmo sem ter sido ouvido, fui condenado à lesão corporal. Não encontrou o nexo causal em relação ao uso indevido de próteses. E nessa comissão eu não fui ouvido, né? Não preciso falar aqui do declínio emocional, profissional e financeiro que toda essa situação está proporcionando a mim e na minha família. Nesse último ano, lancei mão de toda a reserva financeira que fiz para minha aposentadoria, fiz empréstimos para familiares e bancos. Nesse ano, não tive condições emocionais para operar ninguém. Só com 7 pacientes que fiz procedimentos pequenos até agora. Abri mão do cargo de presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Coluna do Rio de Janeiro. Tive apoio da minha família, de pacientes e amigos, mas no meio médico sou tratado como um pária. Só Deus sabe as repercussões futuras da minha vida e da minha família. Se procurarem meu nome no Google, e todos o fazem, vão ver que está tudo associado, meu nome, a essa situação da CPI. Eu estou processando o Marcelo criminalmente e civilmente, mas a minha honra está ameaçada para sempre. Quero lembrar também que o Marcelo, ele me acusou aqui, eu vou passar aqui a ler algumas coisas do depoimento, rapidamente.
Ele me acusou. Eu tenho pode deixar. Eu tenho aqui uma carta da Sociedade Brasileira de Coluna, que eu expus o caso Marcelo, e diz assim: existe indicação de tratamento cirúrgico de coluna a partir do quadro álgico que tem esgotado todos os tratamentos conservadores. A proposta cirúrgica que eu fiz é compatível com as cirurgias que são realizadas. Tendo o senhor, o membro titular da Sociedade de Coluna e da Sociedade de Ortopedia, está habilitado para tratamento das patologias da coluna vertebral. As complicações cirúrgicas existem em qualquer especialidade e são oriundas, independentes de qualquer método. Parecer do presidente da Sociedade e da Comissão Científica. Queria relatar também que o Marcelo ele me acusa de ter usado a minha empresa para... que eu tenho uma empresa junto com a minha esposa. Essa empresa, a gente fez o curso de MBA juntos e foi o nosso trabalho de conclusão do curso. E eu uso essa empresa para prestação de serviços profissionais com objetivos eminentemente tributários, né? E o Marcelo tem um plano de saúde, que ele é dependente da esposa dele, que é do Ministério Público Federal. A gente fez uma prévia de orçamento de quanto ele teria direito ao reembolso da cirurgia. Ele me deixou um cheque, ele sustou esse cheque e provavelmente recebeu esse dinheiro da União. Ou seja, está sendo processado também por estelionato e apropriação indébita. Ele está em curso num crime federal que está em andamento o processo dele. E aqui algumas anotações que eu fiz aqui do depoimento dele aqui no Senado. Ele fala que a cirurgia dele foram 6 parafusos que custaram R$208 mil. A cirurgia dele custou R$18 mil, mas foram quase 80 itens que constaram na cirurgia dele. É uma cirurgia cara, mas existem cirurgias mais caras, existem cirurgias mais baratas. Essa é a cirurgia que foi feita, que foi dado o preço pelos fornecedores, e essa negociação foi exclusivamente através do hospital, do plano de saúde, dos fornecedores. Em nenhum momento houve nenhum tipo de intervenção minha nessa parte comercial e de autorização. Então, já falei aqui do recibo, que eu dei a nota fiscal, como eu dou sempre. Oi? E, inclusive, essa minha empresa não pode comercializar nenhum tipo de prótese que ela não tem inscrição na Secretaria Estadual de Fazenda. Então, é só para serviço mesmo. Então, eu não posso vender parafuso nenhum, não posso vender gás, não posso vender esparadrapo, não posso fazer nada disso. Então, ele fala aqui que eu usei o estelionato contra a União. Na verdade, ele está sendo processado de estelionato porque ele se apossou do dinheiro desse reembolso, provavelmente, e sustou o cheque, né? Então, ele ficou com esse dinheiro e não pagou a equipe médica. Bom, mais ou menos isso. Volto a falar para os senhores que essa situação que eu estou inserido é uma perseguição pessoal, é um paciente que teve um problema de relação médico-paciente e o objetivo dele não é reparar o problema que ele teve, apesar de eu ter conhecimento que ele está muito bem, obrigado, viajando para a Europa e tal, sem nenhum tipo de limitação funcional. Está aqui nas redes sociais. O problema pessoal dele, se ele quisesse algum tipo de reparo, esse reparo teria que ser pelos meios normais. Ou seja, através de um processo civil, através de um processo criminal, através de denúncia no Conselho Regional de Medicina. O uso desse tribunal aqui é totalmente descabido, no meu entender, porque eu não comercializo prótese, eu não compro prótese, eu indico materiais compatíveis para os meus pacientes. E outra coisa, eu não sou um médico colocador de prótese.
eu contraindico pelo menos 90% de próteses em meus pacientes. Inclusive, tem um trabalho científico feito com células, terapia celular, para recuperar disco vertebral, para evitar prótese futura. Eu tenho uma campanha de prevenção de osteoporose, que evita fratura de ossos em idosos, que também levaria a prótese, de inclusão de mais de 5 mil pacientes que eu atendi de graça em Niterói, consegui exames e medicamentos para esse paciente, e com isso aí eu ganhei uma medalha da Câmara de Vereadores de Niterói, quando eu era presidente da Sociedade Brasileira de Osteoporose, do Comitê de Osteoporose da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Então, eu não sou um médico que usa prótese só exclusivamente, eu sou um médico que usa os melhores meios para tratar os meus pacientes. Muito obrigado. Passar as inquirições, eu vou fazer as inquirições e os questionamentos que deveriam ser feitos pelo relator, senador Humberto Costa, que está numa outra atividade que deve chegar, e se chegar eu passo a palavra a ele. Mas eu começo por onde o senhor terminou. O senhor disse que a sua convocação foi descabida. O senhor está se dirigindo quem? À CPI ou ao seu acusador? Porque... Mas então não é a convocação que é descabida. Alguém veio à CPI e que foi operado pelo senhor e que envolveu prótese e que lhe fez uma denúncia. Então a sua convocação está dentro do fato determinado dessa CPI, que é investigar exatamente órteses e próteses. Então o senhor está dentro do fato determinado, está absolutamente correto, absolutamente correto. O que o senhor acabou de falar aqui, certamente ninguém nunca ouviu na totalidade o que o senhor acabou de falar. O senhor teve a oportunidade de falar pela primeira vez a sua verdade para que para que a CPI faça juízo, para que o seu advogado tenha o seu juízo, para contestar o juízo que foi feito do senhor, do seu acusador, que é o senhor Marcelo. Então, as perguntas que eu vou lhe fazer são perguntas que versam exatamente dentro daquilo que foi colocado por ele aqui. O senhor colocou aí, quando fez a narrativa, que o senhor realmente é especialista na área de coluna e, portanto, é especialista em implante médico e tal, porque a operação de coluna ela tem tudo a ver com implante. O relator lhe pergunta como se dá a relação de Vossa Senhoria, e aí algumas perguntas podem chover no molhado em função do que o senhor disse, mas só responda, porque isso tudo está ficando documentado, gravado e está aqui gravado. Como se dá a relação de Vossa Senhoria e da sua empresa com fornecedores de próteses, órteses e outros materiais específicos, seja distribuidores ou indústria de tais materiais, visto que, como o senhor disse, não comercializa, para poder operar, tem que comprar de alguém. Então, a pergunta é essa: como se dá a relação de Vossa Senhoria com essas empresas? Tá. Se não, está verde aí, não, ligue. Agora está. Bom, a minha relação é com o meu paciente. O paciente chega no meu consultório, eu indico o tratamento que eu considero o melhor para ele. Normalmente, eu encaminho esse paciente sempre uma segunda opinião. O paciente volta dessa segunda opinião, se for concordante com a minha, e se concordar com aquilo que eu indiquei. Eu faço uma guia de internação, onde eu escrevo o diagnóstico que esse paciente tem, qual a técnica que vai ser usada, qual hospital que ele vai internar. Depende do plano de saúde, tem plano de saúde que pode internar em tal hospital, o outro pode ir em outro hospital. E faço uma relação dos materiais que eu vou usar. Esses materiais são sempre dados 3 opções de acordo com o que a Agência Nacional de Saúde determina. Sempre 3 empresas que fornecem aqueles materiais. Existem situações de materiais de uso, de
exclusivos, por exemplo. Um determinado tipo de técnica que só tem um fornecedor no mundo e só tem um fornecedor no Brasil. Então, nesse caso, só um fornecedor é que fornece aquele material. Mas, normalmente, os materiais são sempre dados 3 opções de compra. A minha relação com empresas de material, de prótese, é uma relação de prestação de serviços para o meu paciente. Mas faço prestação de serviço também para inúmeras outras pessoas jurídicas. Faço prestação de serviço em pesquisa de laboratório farmacêutico. Eu sou speaker de alguns laboratórios e recebo proventos pelas aulas que eu dou, participação em congresso, obviamente também sempre dentro dos preceitos do que a Anvisa determina e a Agência Nacional determina e o Conselho Regional de Medicina determina, sempre ficando claro nas minhas apresentações que eu sou financiado por aquele laboratório para falar daquele determinado produto naquela determinada palestra. Faço prestação de serviços de treinamento de médicos que vêm de outros estados. Eu tenho uma posição destacada na minha especialidade, na minha sociedade. Como eu te falei, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Coluna do Rio de Janeiro, palestrante em mais de 200 congressos aqui no Brasil e no exterior, e recebo médicos para treinar, faço cirurgias de determinadas técnicas que ainda estão sendo desenvolvidas e recebo por isso, e tudo isso dentro de contratos e de nota fiscal dada para essas pessoas jurídicas. Tá bem. Me diga uma coisa. O senhor, quando vai operar, essa relação de material, o senhor compra direto na empresa ou o senhor passa uma relação para o hospital, para que o hospital compre e no dia da cirurgia esse material já esteja lá na sua hora de operar, que o hospital comprou, o pagamento é feito pelo hospital e o hospital é reembolsado. Por que eu estou te dizendo isso? Porque, ao investigar a máfia do Rio Grande do Sul, todos eles me dizem que o procedimento é esse, que ninguém compra nada direto, a compra é feita pelo hospital e depois o hospital é reembolsado. É isso? Eu nunca comprei material de nada. Há muitos anos atrás, 30 anos atrás, eu tinha que importar os meus equipamentos, mas tudo registrado na Cassex e tal, material de artroscopia, que ninguém tinha no Brasil. Não é mas isso que eu tô agora falando. a prótese que eu uso no hospital, eu encaminho o pedido para o hospital e o hospital se relaciona com os É isso que eu estou fornecedores. perguntando. Eu não tenho nenhuma relação comercial de dizer quem vai comprar, o quê, quanto vai custar. Eu não ponho preço em nada, eu não compro absolutamente nada. Mas essa, quer dizer, é uma prática no meio, né? E muito do crime que se dá dentro dessa pergunta que eu vou fazer aqui. E o volume de crime nessa máfia que é volumosa do Rio Grande do Sul é a partir disso que eu estou te perguntando aqui. É normal, o senhor começou a falar aí, mas estava falando de uma outra maneira, que o médico seja agraciado com presentes, com donativos, com viagens, usar o cartão corporativo da distribuidora, por conta de que ele chega num determinado momento da vida que ele é um sujeito que faz a captação do cliente, ele capta o cliente para poder operá-lo, para poder beneficiar essas empresas que vendem as próteses, e então ele recebe esses mimos por poder permitir o lucro dessas empresas. Olha, senador, eu sei da minha prática. A minha prática é mandar o meu paciente ao hospital com a guia do material, com as opções de empresas que podem fornecer, sempre mais do que 2, sempre 3. E o hospital é que vai fazer o contato com as distribuidoras e sempre existe uma negociação de preço para baixo. Inclusive, eu tenho nessa coisa do Marcelo todo o trâmite de autorização da cirurgia dele feita entre o hospital e fornecedor e plano de saúde. O senhor disse que ele levou uma empresa, dono de uma empresa, pedindo
que o senhor tivesse um relacionamento com essa empresa, porque essa empresa ajudava ele, dava dinheiro a ele em campanhas. Ajudava em campanha, não falei que dava dinheiro. É a mesma coisa. Todo caminho dá na venda, mas o senhor falou que ajudava em campanha. O senhor pode relatar para mim como é que foi essa conversa e que empresa foi essa? Quem é o dono dessa empresa? Era uma empresa do interior, eu não me lembro o nome, uma empresa do interior do estado do Rio de Janeiro. Não houve nenhuma conversa esdrúxula, tipo oferecendo nenhum tipo de benefício comercial, nada disso. Apenas ele pediu que eu atendesse essas pessoas. Não, o benefício tinha. O benefício para ele. Para mim, não. O senhor fica calmo para o senhor me entender. Não estou dizendo que me viu o senhor. O senhor falou que ele levou essa empresa, pediu uma vez para o senhor em algumas campanhas. Sim, já tinha benefício para ele. Entendeu? E qual tipo de relacionamento que o senhor poderia ter como médico? Indicar a empresa, o material da empresa? Ele falou que se eu ajudasse essa empresa, que estaria ajudando ele. O senhor não tem que segurar nada, o senhor já foi detonado aqui por ele. Ele já falou o que, segundo o senhor, o que devia e o que não devia. Então, o senhor tem que falar também. Pois é, ué. Então é o seguinte, ele te levou uma empresa lá, né? Seria bom, o senhor não consegue lembrar o nome dessa empresa? Não. Se esforçar lá, não arruma esse nome para mim? Foi um ano antes de... E o cidadão que ele levou? Eram algumas pessoas. Não lembra o nome de ninguém? Não lembro. Então isso fica. O senhor está dizendo que a sua ética não permite isso. Mas alguma dessas empresas já lhe ofereceu algum mimo? Já lhe ofereceu alguma viagem, alguma coisa? Porque é o seguinte, a realidade do que eu investigo hoje é que isso é prática no meio. E tem algumas até que médicos que estão muito ricos com a desgraça alheia, e a mulher, os filhos, usam o cartão corporativo da empresa, que é uma maneira de nunca ser rastreado. Usa o cartão corporativo dessa empresa. E já foi oferecido ao senhor algum mimo por alguma empresa? Presidente. Tá bom? Prazer, Edson. Esposa. Olha, senador, tudo uma questão de postura. Eu conheço um pouquinho a sua história e garanto que ninguém nunca veio lhe propor nada que o senhor não concordasse, porque o senhor tem uma postura séria. Eu tenho minha postura séria profissional. As pessoas sabem para quem que eles oferecem determinadas coisas. Eu tenho um relacionamento científico, de treinamento de médicos, de técnicos, de cirurgias de exibição, de técnicas que eu trago do exterior. Mas isso que o senhor falou e está falando novamente, essas empresas são distribuidoras? O senhor falou, não, que eu posso provar isso com nota fiscal, do que eles me pagam eu recebo. O senhor pode me mandar essas notas, então? Posso. Então tá bom. O senhor responde a algum processo no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro? Respondo, sim, senhor. Exatamente por causa desse procedimento? Não. O senhor pode dizer por quê? É problema médico. Eu, ao longo de 30 anos de profissão, a taxa de insucesso eu fiz mais ou menos 10 mil cirurgias ao longo da minha carreira. Eu tenho 3 denúncias no CRM. E um caso que eu tive, foi um problema que eu tive com uma cooperativa médica de Niterói. Não foi denúncia de paciente, nada disso. Foi uma Unimed lá de Niterói que cismou de me... O problema que eu tive lá com a diretoria da Unimed, eu entrei no CRM contra a Unimed, no final das contas, eles arquivaram a minha denúncia e abriram uma denúncia ex officio contra mim. Essa foi a única coisa que eu tive de... Tem problemas de pacientes que se sentiram, de complicações que tiveram. E o Marcelo tem 2 processos em andamento contra mim. 2 denúncias. 2 denúncias. Denúncias que não foram transformadas em... Um é um processo e a outra ainda não.
lá no Conselho, em função desse problema ocorrido com vocês. Eu vou aguardar o senhor, até porque eu tenho a denúncia dele, e a denúncia dele envolve, ele fala de uma empresa de que o senhor é dono, que também é distribuidor de próteses. O senhor disse que a sua empresa não distribui, não vende nada disso, ela só para o efeito de... da secretaria. Eu gostaria que esses documentos que o senhor tem, que o senhor me disponibilizasse eles aqui. Tá bom. Eu precisava ficar com a cópia desses documentos aqui na CPI, até para o juízo da CPI nas nossas próximas reuniões administrativas, para ver se nós temos, se há necessidade de quebra de sigilo ou não. E eu não posso fazer e não faria de forma irresponsável sem que o senhor deixasse esses documentos comigo. Eu finalizo com o senhor. Não, muito obrigado. Eu finalizo com o senhor já, até porque o que a mim interessa é a questão especificamente onde ele faz a carga da denúncia dele, é exatamente em cima da sua empresa e do seu relacionamento com as outras empresas. Aliás, quero lhe parabenizar se, ao final de tudo isso, espero que o senhor esteja realmente falando a verdade desse procedimento ético, e quero acreditar que sim, mas o grande drama dessa máfia ter tomado tanto corpo é porque uma prótese que sai da fábrica ao custo de R$ 4.500 chega a virar R$ 500.000 no momento seguinte, né? Senador Luiz, as quebras de sigilo do médico lá do Rio Grande do Sul, o cidadão faz consulta numa clínica dele no interior, que ele vai com um jato, e a consulta custa R$ 30. O sujeito é midiático, com publicidade de especialista, um verdadeiro mago da coluna, em rede, nas melhores televisões, e uma clínica linda. A pessoa quer consultar por 30 conto, quem não vai? Mas, na verdade, não é isso. A clínica é só para pegar o tolo. Ele vem. E ele já sai com um diagnóstico de cirurgia. E se ele não tem plano de saúde, o médico é humano. Ele já tem uma equipe de advogados que ajuda ele a entrar com o procedimento, e é amigo do judiciário, que já tem alguém que despacha para que ele possa operar já no sábado, para que ninguém entre contestando, porque já é sábado e domingo, e na segunda a pessoa já está aleijada. E é uma coisa eu nunca vi isso na minha vida. Eu investiguei o narcotráfico no Brasil, investiguei a pedofilia no Brasil, já vi crime. Aliás, não dá nada para comparar com pedofilia, com abuso de criança. Mas indignidade com a vida humana, quanto os crimes cometidos nessa prática de órtese e próstata, é um negócio assim que é uma violência que a gente não tem como tentar escrever ou fazer conta em cima disso. É um negócio absurdíssimo. Então, se o senhor me diz que o senhor, a sua ética não lhe permite isso, até porque fica claro como a coisa funciona. O senhor mesmo disse que o Marcelo te levou a uma empresa pedindo ao senhor que se relacionasse porque ela ajudava ele em campanhas políticas, e eu não... É um denunciante, ele depôs aqui, ele fez uma cirurgia com ele o operou e ele o acusa de o ter mutilado, de ter usado materiais que não foram usados. É uma série de acusações, e diz que ele tem empresas também, que são as próprias empresas dele que fornecem e tal. Mas, na verdade, o procedimento é feito com o hospital, né? O médico diz o que tem que ser feito, o hospital compra, depois é ressarcido, e lá no Rio Grande do Sul também levantei as melhores das informações com os diretores de hospitais, é porque o hospital também leva uma comissão lá do fornecedor. É uma coisa em cadeia. Eu só peço ao senhor que deixe para mim esses documentos que eu lhe pedi, se o senhor falou que é capaz de me fornecer também essas notas fiscais, e... Mas fiscal, vou mandar para o senhor por e-mail. E também gostaria de ver como é que fala? A constituição da sua empresa, exatamente, que não pode comercializar.
Tudo aqui. A nota fiscal da cirurgia dele, que não tem nada de parafusos, nada disso, é só serviço médico, que ele fala. As das empresas, sim, contra o hospital e contra o plano de saúde. Nada é meu nome. O senhor tem uma cópia do cheque que foi sustado depois? Tem, está aqui. Está aqui também? Tá. Aqui. Porque as pessoas pensam que o sujeito vem à CPI, ele vem para ser condenado. A CPI é um fórum para o cara contar a verdade dele. Quem é inocente, é inocente. É inocente. Eu me lembro da CPI da pedofilia, exatamente nesse plenário. Veio uma médica que depô, marido pedófilo, senador Luiz, um dos diretores da Chesf na Bahia, que tinha ficado preso 90 dias por abuso de um filho pequeno. Mas ela achou pouco aquilo. Ela veio aqui, a médica, contou a situação dela aqui. O senador Tuma estava vivo, era meu vice-presidente, chorou aqui. Chorou, os senadores todos choraram aqui, ouvindo aquela mulher falar. Mas eu não tive testificação no meu coração que ela estava falando a verdade. Houve um inquérito, ele foi investigado, foi preso. A delegada pediu a prisão, o Ministério Público denunciou, foi preso. Aí você começa a entender como é que essa mulher começou a atacar exatamente a delegada e atacar o promotor que havia cumprido o papel. O homem tinha sido preso. Eu cheguei no homem, trouxe ele aqui. E, com o depoimento sem dano, passei a ouvir a criança com psicólogos e trouxe os psicólogos lá da cidade, que era psicólogo da família. O que eu descubro no final é um absurdo. Ela treinou a criança para incriminar o pai. Era alienação parental. Aquele homem nunca abusou daquela criança. Ele nunca foi pedófilo na vida. Foi preso de graça, desmoralizado. E ao final da CPI, o que aconteceu? Ela perdeu a guarda do menino, que ficou com o pai. Então, CPI, as pessoas, não, porque muitas vezes é a vitrine que é a sua salvaguarda. A pessoa tem medo, não, porque eu não quero me expor. Que expor o quê? Você tem uma investigação em curso. Você tem uma investigação em curso. Então, por exemplo, esse cheque é importante, está aqui, R$25 mil. E os documentos que eu lhe pedi são muito importantes aqui atrás, para o final. Assustado aqui, esse aqui, né? é o honorário da equipe toda, viu? Tem médicos lá, instrumentadores, gente humilde que deixou de receber a cirurgia dele. E ele provavelmente recebeu esse dinheiro. Mas eu não tenho certeza se ele foi ressarcido disso, né? Eu tenho quase certeza, porque depois ele ressarciu os anestesistas. Mas quase não é certeza, nós vamos ter que investigar. E mais uma coisa só, senador, que eu gostaria de só de colocar. Se eu tiver essa relação promíscua, eu sei que a gente sabe que existe, mas no meu caso, eu não estaria na situação de ter acabado com toda a minha previdência que eu tenho, de ter pego empréstimo com meus familiares, de ter pego empréstimo em banco para poder pagar minhas contas. E outra coisa, isso acabou com a minha vida profissional, não tenho mais cabeça para operar um paciente, para entrar no centro cirúrgico, de botar a vida daquele paciente lá em risco e de ter qualquer repercussão. Se eu tivesse me locupletado de todo esse esquema, eu ia ter dinheiro guardado e está aguentando isso aí muito bem. Mas se o senhor, eu costumo dizer que o homem do bem tem o segundo momento, o homem do mal não tem. Ele fica com o primeiro momento dele. Mas o homem do bem tem o segundo momento. E o segundo momento ele vem, pode tardar, mas ele vem, né? E se o senhor está com a verdade, está com a justiça, espero que ao final disso o senhor comemore a sua vitória e a limpeza do seu nome, a retomada da sua vida. Eu estou torcendo para isso. Isso aqui não é o lugar mais feliz do mundo. Você está do lado de cá do balcão, não é o melhor, mais feliz do mundo. Você está ouvindo as pessoas e pessoas denunciadas como transgressores, como bandidos, não é o melhor lugar. E eu não fico feliz com nada disso. Minha torcida é que, ao final de tudo isso, o senhor se saia bem e que tenha os seus direitos e a sua vida resgatada. Tá bom? Obrigado.